Orai para estar em pé diante do Filho do Homem. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, versículos de 31 a 36. O capítulo 21 quase todo fala da resposta que Jesus estava dando aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Este é um assunto que atrai a curiosidade de muita gente. Particularmente, eu acho importante estudarmos sobre esse tema, porque é sempre bom estar preparado para as coisas. Quem não sabe de nada está correndo o risco de cair na conversa de qualquer um que tenha um argumento lógico, mas nem sempre verdadeiro. A melhor saída é estudar. Conforme Jesus mesmo disse, a verdade liberta. Jesus então começa dizendo para os discípulos ficarem espertos, porque muitos iriam surgir se dizendo Cristo e enganariam a muitos. Eles deveriam estar atentos aos sinais dos tempos: guerras, nações contra nações, terremotos, pestes, fomes, coisas espantosas, sinais no céu, entre outros. Fala que eles, os discípulos daqueles dias e dos tempos futuros, seriam presos, perseguidos, odiados por muitos. Fala ainda do cerco de Jerusalém, que muitos seriam levados cativos para várias partes do mundo. Neste ponto, Jesus faz uma declaração muito importante: o fim dos tempos. Preste atenção, até que os tempos dos gentios se completem. E aqui onde há muita confusão. No ano 70 d.C., a cidade de Jerusalém foi invadida pelos exércitos romanos e, sob o comando de Tito, foi completamente destruída, ficando mais uma vez em ruínas. Diz a história que Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Em 1948, Israel volta a ser reconhecida oficialmente como nação. Israelitas de todas as partes do mundo começam sua jornada de volta e assim recomeça a sua história. Não se esqueça que, originalmente, a nação de Israel foi vocacionada por Deus para ser uma nação sacerdotal. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículo 6. E o que significava isso? Que Deus estaria revelando seus mandamentos ao povo de Israel e Israel ensinaria às demais nações. Ao longo dos anos, Israel foi se perdendo na religiosidade e chegou o tempo em que Jesus, Emanuel, o Deus conosco, nasceu entre os homens, viveu como homem, morreu como homem, mas pagou o preço da redenção do homem como Deus. Mas nesse processo da vida de Jesus, o que aconteceu? O seu povo o rejeitou como Messias. Estes dias falamos sobre isso. Ele entrou na cidade de Jerusalém aclamado como Messias e logo mais o mesmo povo gritaria: crucifica-o. Nesse processo da rejeição de Jesus pelo seu próprio povo, surgiu a igreja que teve o mesmo ministério dado para a nação de Israel. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Praticamente, as mesmas palavras ditas a Moisés 2000 anos antes de Cristo foi dita através de Pedro ainda no primeiro século, só que a missão agora era para a igreja. Então, com base neste e em outros textos bíblicos, vemos o ministério temporário da igreja. Quando Jesus vier buscar a sua igreja e ela for arrebatada aos céus, o ministério de Israel é retomado. Este ministério de Israel será exercido principalmente no período da grande tribulação, período em que o mundo viverá sob o domínio do anticristo, vindo depois disso o que se chama de a volta de Jesus. Vem na sequência o milênio, quando Satanás é preso, depois Satanás é solto, vem a batalha final e o julgamento das nações. Resumidamente é isso. Quando tivermos oportunidade, poderemos falar um pouco mais detalhadamente sobre estes eventos. O que me chamou a atenção do texto de Jesus foi:
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus prediz os tempos difíceis que iriam acontecer. Alerta seus discípulos, aqueles que estavam ali, e os demais que surgiriam através dos séculos, incluindo nós agora, para vigiarem, atentarem para os tempos e orarem para não sofrerem os malefícios daquelas coisas ruins que iriam acontecer. Se Jesus pede para orar nesse sentido, é porque é possível acontecer. E como não viver os sofrimentos da grande tribulação, só fazendo parte da igreja, e esta será arrebatada antes desse tempo. Sei que existem os que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, outros que será no meio da tribulação, e tem ainda os que acreditam que será no final da tribulação. Mas sabe o que é mais importante? Olha o que Jesus conclui: e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este é o desejo de todo cristão, no final de tudo estar de pé diante de Jesus Cristo e fazer parte da eternidade junto com Ele. Não importa se o processo é antes, durante ou depois, o importante de fato é estar diante de Jesus, não é mesmo? E aqueles que não acreditam em nada disso? É um direito do ser humano acreditar no que quiser. Uma das coisas que todo cristão precisa aprender é a respeitar a fé das demais pessoas. Se no final de tudo for igual ao que elas pensam e creem, que bom. Mas, e se no final for igual ao que Jesus nos ensinou? O que será de quem não acreditou nas palavras de Jesus? Meu irmão e minha irmã, vamos ler com atenção esse capítulo 21 e prestar atenção em cada detalhe. O que tivermos dúvida, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a verdade. Corremos o risco de entendermos alguma coisa de forma errônea ou seguir ensinos errados, mas o Espírito Santo não nos engana e não nos deixa ser enganados quando o buscamos de todo o coração. Vamos fazer isso? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.